Bom dia e bom dia! Quartou! Quarta-feira, estamos aqui para o nosso café sistêmico. E que sua quarta-feira já seja abençoada, positiva, produtiva, alegre, com muita presença de Deus. Vamos juntas? Esperando as pessoas entrarem. This is me. Essa sou eu. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esperando as pessoas entrarem, mandando os aviõezinhos. Hoje vamos falar, gente, sobre algo que eu amo, né? Porque eu trabalho, né? É a minha abordagem, é algo que eu vivencio todos os dias, que eu tenho resultado na minha vida em relação a essa abordagem, essa filosofia e essa ferramenta. Eu sei que tem muitas pessoas que ainda têm alguma dificuldade, não tem conhecimento. E o conhecimento nos liberta. Conheça a verdade vos libertará, gente. Uma coisa que nos liberta é o conhecimento. Faz com que a gente tenha autonomia na vida, sabe? Mas o conhecimento certo, né? O conhecimento que você sabe que você vê resultado. O conhecimento é algo que nos transforma. Então que a nossa quarta-feira já está começando iluminada, com muito conhecimento sistêmico. Maravilha! Essa sou eu. E quem somos nós, né? Quem é você? E falando que essa sou eu gosto de contar, ainda mais quando hoje nós vamos conversar, né? Eu vou falar sobre a constelação familiar. Mitos e verdades, conversar um pouquinho sobre isso, sobre a constelação familiar. Porque, gente, eu falo que eu sou formada, né? Eu sou psicóloga, sou formada em psicologia, tenho 21 anos. 21, passa rápido. E há 7 anos atrás, quando eu já tinha ouvido falar da constelação, mas quando eu realmente conheci a constelação familiar, foi onde eu comecei a me desenvolver, a trabalhar e me formei. A formação, né, que a gente chama, que nada mais é do que a gente se desenvolver e aprofundar na teoria também. E minha vida transformou. Eu falo que eu aderi à constelação no meu trabalho, voltei na época para a área de desenvolvimento humano, que eu não estava, eu já trabalhei em outras áreas, né? Já fui empresária, já trabalhei com imóveis, com doce, já tenho uma caminhada aí. E aí, na época, eu não estava na área de desenvolvimento humano, e quando eu conheci a constelação, fiquei 1 ano lá no instituto, 1 ano e meio, mais ou menos, me desenvolvendo e trabalhando lá também, sabe? Sendo staff, mas principalmente me desenvolvendo, eu vi resultado na minha vida. A minha vida mudou, né? Então, a partir do momento que eu vi resultado na minha vida, que eu me trabalhei, e é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que experienciar as coisas, gente. Nos tornarmos adultos. Ah, eu já tinha ouvido falar? Já.
Porque assim, eu falo de experienciar porque tem muitas pessoas que ouvem falar, alguém fala, e aí fala mal, então, não, então não serve para mim. Sem você passar pela experiência, né? Sem você conhecer de forma profunda. Sem você ter um período, um processo, né? Sem ter um período, sem ter um processo diante de algo, é difícil a gente conhecer, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre esses mitos e verdades sobre essa filosofia de vida, chamado constelação familiar, porque foi algo que há 7 anos atrás, quando eu conheci de uma forma profunda, transformou a minha vida. Transformou a minha vida. Então, eu desenvolvi uma consciência e uma consciência sistêmica através do conhecimento da constelação e consegui mudar posturas que eu tinha inadequadas e que eu não sabia que eu tinha e que eu não sabia que isso existia, né? Que não sabia que isso atuava em mim. E quando eu tomei consciência, experienciei, me trabalhei, aí sim eu consegui ter um resultado diferente na minha vida. E faço isso até hoje. Eu faço isso até hoje. Então eu falo, existe uma caminhada, existe uma experiência, né? Existe, bom dia, sejam bem-vindas. Existe uma caminhada. E existe também, gente, uma experiência que nós precisamos passar. Então conheça a verdade vos libertará. Mas conheça de uma forma mais profunda. E o principal, bom dia, Marciana, e o principal, experiencia. E eu sei que tem muitas coisas, infelizmente, hoje, né? Nós temos que falar mais o que não é constelação do que é. Porque existem muitas pessoas, sim, fazendo eu falo com uma salada, fazendo uma mistureira, confundindo e falando que é constelação, sendo que não é. E eu trabalho, gente, eu aprendi, eu estudo bastante, eu me desenvolvo bastante dentro da constelação familiar clássica, que foi desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, que inclusive é este aqui, ó, que um dos últimos livros que ele escreveu, este homem aqui, que escreveu esse último livro, que olha que significativo essa capa, Meu Trabalho, Minha Vida. Meu Trabalho, Minha Vida. Muito significativo, né? Então, quer dizer, um homem que praticamente viveu em função do trabalho, sabe? Assim, no sentido de deixar um legado gigantesco para nós. E o legado, gente, é que não morre, que não morreu. Ele faleceu, né? Ele faleceu acho que tem 5 anos, 4 a 5 anos que ele faleceu. Mas quando a gente deixa um legado, gente, quando a gente, né, constrói algo que vai beneficiar as pessoas, você não morre nunca. Sabe? Que está transformando a vida das pessoas, deixou algo que faz a diferença na vida das pessoas. E aí eu te pergunto, qual legado você está deixando aqui? Seja para os seus filhos, mas não só para os seus filhos, né? Para o mundo inteiro. E ele, né, através de livros, ele através de muito estudo, gente, de muita observação, muita meditação, muito estudo, muito campo, ele desenvolveu essa filosofia de vida chamada constelação familiar, que ele chamou de uma ajuda para a vida. Uma ajuda para a vida. Entanto que aqui, ó, ele fala o seguinte, olha o que ele fala. Ele tem uma parte, né? Ele fala constelação clássica, e ele fala o seguinte: quando se trata de constelação familiar, falo não de um método terapêutico, e sim de uma ajuda para a vida. Pois aquele que irá constelar quer esclarecer algo para si mesmo. Por exemplo, quer descobrir as possíveis razões para uma doença, para as dificuldades no relacionamento com o parceiro, ou para o que impede de ter sucesso na vida.
Então, quando a gente vai fazer uma constelação, nós vamos tomar consciência de algo que a gente vem carregando e que está relacionado aos sistemas que estão inseridos em nós, né? Que existem campos, gente, campos de energia, um campo de informação. E esse campo está registrado várias informações, várias, né, histórias, nós carregamos várias memórias e que muitas vezes nós estamos aqui repetindo, porque ele é um campo inconsciente. E a gente não tem consciência. Então, quando a gente utiliza da ferramenta da constelação, a gente acessa esse campo que todos nós né, temos como referência. Só que muitas vezes, né, tem muita coisa inconsciente que a gente não tem consciência. Traz para a consciência, aí sim a gente pode mudar algo na nossa vida. Porque, como diz Jung, né, o inconsciente ele fica nos comandando e a gente fica chamando de destino. Então aqui, gente, no livro, ele falou assim que é uma ajuda para a vida. Quando fala, não é do método terapêutico, e sim de uma ajuda para a vida. Onde o que ele fez? Ele estudou vários filósofos, né? Ele pegou várias teorias, estudou vários filósofos e meio que formou um combo. E o principal, gente, eu falo para vocês, o principal não é a técnica. A técnica, né, a ferramenta da constelação, quando a gente utiliza da ferramenta, a gente tem um diagnóstico muito mais rápido e muito mais profundo de travas e bloqueios sistêmicos que a gente vem carregando, que faz com que a gente, né, não esteja com uma vida leve, com uma vida fluida, que a nossa vida esteja travada. Agora, eu falo que uma das principais descobertas do Bert foram os princípios sistêmicos, as leis que atuam em nós e em todas as nossas relações. A gente sabendo ou não, a gente concordando ou não, a gente tendo conhecimento ou não, esses princípios sistêmicos, gente, eles são fundamentais. E quando a gente toma o conhecimento dessas leis, desses princípios, a gente já começa, né, a se ordenar nos sistemas e na vida, nas relações. Aí sim a nossa vida pode fluir. Aí sim as coisas começam a mudar. Então, às vezes, a pessoa, não acredito, não gosto, e etc e tal, não tem um conhecimento em relação à ferramenta da constelação, mas existem princípios e leis que, se você tomar consciência, você já consegue mudar a sua vida. E são leis. Lembra? Conheça a verdade vos libertará. Aqui a gente está falando de leis, que são 3 leis e 3 princípios que a gente trabalha dentro dessa filosofia de vida. E por isso, gente, que eu acredito numa caminhada sistêmica. Bom dia, minha amiga Jamie. Eu acredito numa caminhada sistêmica, sabe? E por isso que eu desenvolvo com vocês mentorias, a formação, além do encontro presencial, onde eu faço palestras, eu explico para vocês, né? Os encontros presenciais, não é se você chega lá, senta, constela e vai embora, não. Né? Já é um benefício grande, imenso. Mas quando você já tem um conhecimento, quando você adquire um conhecimento, gente, e um conhecimento verdadeiro, onde eu mostro para vocês vários resultados que várias pessoas... Gente, eu tenho vários depoimentos, inclusive de pessoas aqui que já passaram pelos grupos, que já constelaram comigo, que já passaram pelos encontros, estão fazendo a mentoria, né? Estão fazendo, já desenvolvem um trabalho dentro dessa caminhada e que já tiveram resultado também. Então, esse é o principal. Por isso que eu falo, é importante a gente investir num processo, numa jornada. E aí, quando eu vou constelar, eu já vou constelar mais aberta. Aí eu já tenho uma consciência, um pouco de conhecimento. Porque, gente, não é entendimento. Fala, eu não vou entender constelação porque não é algo racional. Mas um conhecimento é importante a gente ter, né? E nós estamos aqui também, por exemplo, no Café Sistêmico, para ajudar vocês nessa caminhada, nesse despertar que eu falo. Gente, e muda. E as pessoas às vezes falam assim, não é ciência, né? Não é ciência, não é racional. Não é. Só que o que a gente vê
o que a gente percebe, e assim, e de grandes profissionais, de profissionais realmente que aprofunda, que estuda, que já estão há 20 anos trabalhando, 10 anos, 15 anos, né? Nós que estamos aqui 7 anos, 10 anos, e que aprofunda realmente dentro da filosofia do Bert Hellinger, o que a gente vê, gente, são os efeitos. E contra fatos não tem argumentos. Então a gente vê os efeitos positivos de pessoas não só aqui no Brasil, mas no mundo. Quando eles realmente se aprofundam, caminham e se abrem para a constelação. E eu falo, gente, a constelação é para todo mundo? É. Por que é para todo mundo? Porque toda pessoa, né, veio de um pai e de uma mãe. Então toda pessoa tem uma conexão sistêmica. Existe um sistema que atua em todo mundo, porque todo filho tem um pai e uma mãe. Então, é para todo mundo? A gente não trabalha só pai e mãe, deixando claro aqui. Mas para vocês entenderem, né? A gente trabalha as questões sistêmicas. Então, todos nós carregamos isso. Então, a constelação é para todo mundo? É. Todo mundo é para a constelação? Não. E tá tudo bem. Porque, gente, é tão interessante, porque às vezes a pessoa, igual eu falei no início, né, do nosso café sistêmico hoje, ela ouve falar, depois eu vou falar aqui para vocês várias né, frases que eu já escutei, mas de pessoas, na verdade, que ainda numa criança, que ainda não tem autonomia, e quando a gente está na criança e não tem autonomia, a gente vai pela opinião de outras pessoas, sem passar pela experiência. Então é importante, por isso que eu estou aqui com vocês, passando esse conhecimento, passando essa experiência, para que vocês consigam, assim como eu e várias pessoas, usufruir também dessa filosofia de vida, conhecendo as 3 leis, conhecendo os 3 princípios, praticando, porque só o conhecimento sem ação, não adianta eu conhecer e guardar para mim. Então, eu preciso tomar conhecimento, mudar a minha consciência e agir diferente. Aí sim. Conhecimento sem ação, em vão. Aí sim, quando eu começo a agir diferente. Então, eu pego esse conhecimento e pratico, como eu faço, e depois eu posso até, gente, passar esse conhecimento para frente e ainda fazer dinheiro com ele. Passar esse conhecimento para frente, ajudar as pessoas também, né, a se desenvolver, a desbloquear, a destravar a sua vida através da constelação, ainda fazer dinheiro como eu faço hoje. Como eu faço hoje. E olha, não sei se vocês assistiram, e eu vou dar a sugestão, né, para quem não assistiu no Netflix, a minissérie, foi uma série na verdade, né, Uma Nova Mulher. Ali eles ilustram bem sobre o que é sobre a constelação. É claro que tem coisas ali, né, que é bem mais de série mesmo, eles exageram em algumas coisas, tem coisas muito, como é que eu vou falar, místicos, e a constelação não é mística, aqui já enquadra, não é misticismo, não enquadra em nenhuma religião, nenhuma caixa religiosa, não se enquadra em nada disso. Né? E aí, mas essa minissérie, ela ilustra de uma forma linda, gente. E foi uma das minisséries, uma série, né? Minissérie, porque eu falo minissérie. E foi uma das séries do Netflix que ficou entre as top 10 e que mais deu retorno financeiro. E todo mundo, gente, quantas pessoas me mandaram, Ana Paula, você já viu isso aqui? Tá falando de constelação, lá ele não usa o nome de constelação, né? Mas eu até vi uma live da autora da série que ela falou que ela estudou Bert Hellinger. Ela estudou sobre a constelação familiar. Então ali mostra padrões que a gente vem carregando do nosso sistema familiar. E isso a gente trabalha. Posturas inadequadas, muitas vezes, que nós temos com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos avós, com os nossos tios, que faz com que a gente não consiga se posicionar hoje no lugar correto, né? Nas outras relações, e as nossas relações não são saudáveis. E ali, gente, olha para você ver como tem retorno financeiro, né? Além dessa série ter sido a top 10, e eu tenho certeza que a Netflix faturou bastante,
E eles estão já com a 2, né? Eu tô doida para vir a 2 logo, uma nova mulher. Além disso, quando a gente transforma a nossa vida e transforma a vida do outro, né, através dessa ferramenta também, dessa filosofia, a gente também prospera. E bastante. E bastante. Então, quer dizer, é algo que você pode levar para a vida, utilizar na sua vida e ainda prosperar. E ainda prosperar. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Então, gente, a constelação ela não se enquadra em nenhum quadro religioso, esoterismo, espiritismo, nada disso. Como diz Bert Hellinger aqui, é uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida em que você tem a oportunidade de tomar uma consciência de quais questões sistêmicas que você vem carregando de forma inconsciente, questões lá da sua infância, posturas inadequadas com mãe, com pai, com tios, avós, né? E através das 3 leis, você percebe que dentro desse sistema que atua em você, se tem alguma exclusão, se tem alguém fora de ordem, se tem alguém que não está exercendo a sua função, o seu papel, né, dentro desse sistema, isso repercute na tua vida hoje. E muitas vezes você está com a vida travada, bloqueada, porque você está fora de ordem, posicionado no lugar, né, que não deveria, no lugar que não te dá força para a tua vida fluir. Para a sua vida fluir. Tanto, gente, que esse nome constelação, ele é traduzido só aqui no Brasil. Lá fora é chamado, né? Foi traduzido porque o Bert era alemão, psicoterapeuta alemão. Pensa, uma cultura muito rígida, né? Esse livro aqui é lindo, ele conta muito a história dele. Lá fora é chamado de posicionamento sistêmico. Então, através das 3 leis e os 3 princípios que nós trabalhamos, nós vamos olhar qual que é o posicionamento que nós estamos ali no sistema familiar, principalmente o posicionamento inadequado, se tem alguma exclusão dentro do seu sistema familiar, se você está fora de ordem, né, invertendo uma hierarquia e não mantendo o equilíbrio nas suas relações e, consequentemente, não prosperando e não tendo uma vida leve, uma vida fluida, uma vida realizada e não conseguindo viver a vida que você nasceu para viver, que você pode viver. Gente, e a gente muitas vezes não consegue ser protagonistas da nossa vida, sabe? Você tomar as rédeas dela. Você não consegue sair muitas vezes de um padrão de repetição. Então, às vezes na vida financeira, nos seus relacionamentos amorosos, às vezes você tem um sentimento que você vem carregando, sabe? Isso vem se repetindo e você tem os mesmos resultados. Quantas vezes doenças que nós desenvolvemos hoje, como um câncer, por exemplo, tem suas causas sistêmicas. Então, por exemplo, eu assisti uma palestra esse tempo atrás, aqui em Alphaville, num evento que eu fui, que o rapaz falou assim, ele era repórter, sabe? Ele era repórter, ele era da Globo e tudo mais, tinha um vozeirão, e ele desenvolveu um câncer na garganta. Estava tendo muito sucesso, muita ascensão, e ele desenvolveu um câncer na garganta, gente. Que ele ficou sem voz por muito tempo. Hoje ele tem voz, né, mas é rouco. Mas ele falando, meu pai teve câncer e meu avô teve câncer. São os padrões genéticos e hereditários que a gente carrega. Mas não só a nível de DNA, mas esse é um deles. Gente, e esses padrões nós carregamos a nível de celular. E sabe o que faz com que a gente desenvolva ou não, por exemplo, uma doença, uma dificuldade, um sintoma, um problema, que a gente chama de sistêmico? As nossas emoções. A gente herda também emoções. A gente herda também sentimentos. A gente herda tudo isso. São as emoções, são os sentimentos que ativa a sua célula ali, ó. Que faz com que muitas vezes você desenvolva uma doença que a gente chama de doença hereditária.
E dentro da constelação, a gente trabalha a nível de sentimento. A gente trabalha a nível emocional mesmo, emoção. Quais são as emoções que você vem carregando, que você vem repetindo, que você vem trazendo do seu sistema familiar e que muitas vezes você não sabe, gente. A gente não tem consciência, mas a gente desenvolve, a gente vê os efeitos através de doenças, de dificuldades, de sintomas. E a partir do momento que a gente consegue lá, descobrir qual que é a emoção, qual que é o sentimento, qual que é o comportamento, qual que é o padrão que nós estamos identificadas, eu trago para a consciência, coloco um novo olhar, desenvolvo um novo olhar, mudo a minha emoção, aí eu mudo os meus resultados. E tem uma outra questão também super importante. Super importante. Gente, o ambiente que nós estamos, ele influencia também. O ambiente que nós estamos, o sistema, gente, ele nos engole. Por isso que a gente fala qual ambiente que você está frequentando, quais pessoas que você tem andado. E eu falo por experiência própria, né? Porque depois que eu mudei aqui, eu saí de Goiânia, estou aqui em Alphaville, São Paulo. Gente, depois que eu mudei aqui, o ambiente é completamente diferente. Não é que o ambiente de Goiânia seja ruim, não, gente, não é isso. Mas é super forte que quando você muda o ambiente, quando você tá com novas pessoas, e isso é necessário, porque senão a gente fica somente repetindo padrões de acordo com as referências que a gente vem carregando lá do nosso sistema familiar. Principalmente quem é muito apegado ainda à família de origem. Nós temos uma primeira lei que a gente chama de pertencimento, gente. E aí essas 3 leis são as leis e os princípios, né? Que a gente trabalha com a constelação familiar, com essa filosofia de vida. E uma das leis é o pertencimento. Nós temos uma necessidade de pertencer. Isso é do ser humano, de pertencer a grupo, de viver em comunidade, de viver em sociedade. E essa consciência, que foi uma das descobertas também do Bert, por que a gente se sabota, por que a gente repete padrões, por que a gente faz muitas coisas, né? Muitas coisas e muitas vezes a gente se mantém em padrões que não está nos fazendo bem, mas a gente permanece. E por que muitas vezes a gente se sabota? A hora que a coisa começa a fluir, a hora que você começa a prosperar, geralmente você se sabota e volta ao padrão anterior. Existem questões sistêmicas. E quando a gente começa a fazer algo diferente, é como se a gente deixasse de pertencer. E aí começa a vir consciência pesada. Então essas dinâmicas relacionais, essas dinâmicas sistêmicas que atuam no nosso inconsciente, nós trabalhamos através dessa filosofia de vida chamada constelação familiar. Nós trabalhamos essas consciências, que ele chama de consciência arcaica, consciência pessoal, consciência espiritual. E essa consciência do grupo, gente, ele quer que a gente pertença, que a gente fique lá, e ele é a favor dos excluídos. Por isso que muitas vezes você está repetindo padrões e comportamentos do seu avô, do seu pai, do seu tio, da sua avó, da sua mãe, e principalmente padrões que são excluídos lá atrás. Muitas vezes você se torna, e isso, gente, é muito forte e profundo que a gente trabalha numa constelação. A gente se torna pais dos nossos pais. Muitas vezes o seu relacionamento não vai para frente, ou você vive relacionamento com muito conflito, porque você está casada com seu pai, ou casada com a tua mãe. A gente inverte as funções, a gente sai do nosso lugar, a gente inverte a ordem. Quando a gente deixa de ser filho somente ou filha, a nossa vida trava. Então a gente vai ver onde você está posicionado. Será que você está sendo mãe da sua mãe? Será que está sendo pai do seu pai? Como a gente viu ontem, né, na mentoria sistêmica, numa aula incrível, onde a gente trabalhou o nosso pai, as questões e as posturas com o nosso pai que trava a nossa vida.
Então, muitas vezes, você está se tornando pai do seu pai e nem tem consciência. Só que isso traz efeito negativo na sua vida. Muitas vezes você está sendo mãe da tua mãe. Você está sendo mãe dos seus irmãos. Gente, a ordem entre os irmãos é super importante. A ordem entre os irmãos é super importante. E quando a gente está fora de ordem, e uma outra questão, quando a gente entra, né, sai da ordem, e são aquelas pessoas, às vezes, que se sentem perdida na vida, sabe? Nossa, eu tô perdida na minha vida, eu não sei, eu não tenho energia. Eu não tenho energia para as coisas fluírem, para o dinheiro fluir, para relacionamento fluir, sabe? Para trabalho, porque você está fora de ordem entre seus irmãos. Um fator que é considerado exclusão dentro dos sistemas é aborto. Então, se tem irmãos não nascidos, não reconhecidos, vem um descendente e fica identificado ali. Então, existem várias posturas que, se a gente não toma consciência, mas internamente nós estamos excluindo algo ou alguém, principalmente do nosso sistema familiar, a gente fica identificado. Ou um descendente fica identificado, ou um filho fica identificado, ou um neto, ou quando não somos nós. E a gente não muda se a gente não toma consciência. Quem está excluído, traz novamente para o lugar, e aí sim, a gente vai ter força, a gente vai ter energia para construir a nossa vida e para viver a nossa vida. Gente, isso é a nível de destino. Essa live vai ficar gravada? Vai. Vou deixar gravada e salvo aqui. Mando também pro meu canal do YouTube. Gente, as lives depois vai ficar no YouTube, que eu tô mandando para lá, Ana Paula Borges. Então, protas, mas eu vou deixar salvo aqui também, por uma semana mais ou menos. Então, protas, olha a importância, olha que lindo, como a constelação nos ajuda a ter uma vida mais leve, mais fluida, se tornar protagonista da própria vida, né? Às vezes você viu uma mãe, você cresceu com uma mãe muito sofredora, que a gente viu ontem também na aula, os modelos mentais que a gente vem carregando. Se você cresceu com uma mãe muito sofredora, você vai se sentir, né, muito culpada, principalmente as mulheres, de ter uma vida fluida, de uma vida feliz e de uma vida com muito dinheiro. De uma vida com muito dinheiro. Porque no seu modelo mental, a referência que você tem é de uma mãe sofredora. Então, todas essas posturas, todas essas questões, nós olhamos de forma profunda através da constelação. Então, é uma filosofia de vida que a gente utiliza dessa ferramenta para que você consiga tomar consciência de questões sistêmicas que você vem carregando, que está fazendo com que você hoje tenha dificuldades e você não consegue mudar, vive repetições, ciclos repetitivos, que você vem carregando padrões familiares, que você está em posturas inadequadas, que você vem carregando questões da sua criança, que faz com que sua vida não flua. E o Bert fala o seguinte: o foco das constelações se exige tanto na família do presente quanto na de origem. Quando se trata preponderantemente de um casal e de seus filhos, muitas vezes descobre que seus problemas estão relacionados a algo incompleto na sua família de origem. O foco permanece limitado a essas duas famílias. E ele fala o seguinte: minha realização foi reconhecer quais leis influenciam nos sistemas. As 3 leis, gente. A compreensão essencial das ordens das relações humanas só me ocorreu aos poucos, passo a passo, em um longo caminho de conhecimento que percorri de maneira fenomenológica, através de observação, tanto que a constelação é uma abordagem fenomenológica. Então, é através de um fenômeno que surge, né? Que a gente vai tendo ali, fazendo a leitura dos movimentos e a gente vai tendo um diagnóstico. Ou seja, orientando-se apenas por aquilo que aparecia e se verificava nas constelações. Essas leis nada têm a ver com ética ou moral. E quando são infringidas, provocam sofrimentos emocionais, mas também físicos. Trata-se de leis universais e férreas que chamei das ordens do amor. Então, gente, essas leis ele chamou de as ordens do amor. Então, primeiro vem a ordem, depois o amor.
E na constelação também a gente percebe que existe o amor que adoece e o amor que cura. E quando a gente trabalha essas 3 leis, quando a gente toma consciência e a gente aplica na nossa vida e nas nossas relações essas 3 leis, a gente entra no fluxo e na energia do amor que flui. E quando o amor flui, a vida pode fluir. Gente, se nós estamos fora de ordem, por mais que nós amamos, e nós amamos, muitas vezes amamos papai, amamos mamãe, amamos nossos irmãos, amamos os filhos, amamos os sobrinhos, amamos, né, as pessoas. Mas se nós estamos fora de ordem, esse amor, ele entra na dinâmica do amor que adoece. E a partir do momento que você se cura, que você cura essas questões sistêmicas, isso, gente, reverbera a nível sistêmico. Isso reverbera a nível de todos, dos que vieram antes e do que veio depois. E não é que você vai mudar quem veio antes. Você muda você e isso reverbera, gente, em todas as relações. Então isso é muito profundo. E muito importante da gente tomar essa consciência. E a constelação, ela não se enquadra em nenhum quadro de religião. Esoterismo, espiritismo, reforço isso aqui, porque muitas pessoas confundem. Existe um movimento que acontece durante a constelação. Isso eu não vou entrar em detalhes aqui, relacionado a um campo morfogenético, mas assim, de vocês tomarem essa consciência, já vai ajudando vocês. Isso aqui a gente trabalha profundo na formação em constelação. Esse campo que Rupert Sheldrake, que foi um biólogo que estudou de forma profunda, e Bert, né, também estudou com ele e percebeu que todos nós carregamos esse campo, que é um campo de energia, vamos assim dizer, que tem informações e que nós somos mais leais, que a gente vem carregando scripts da nossa família e reproduzindo, né? Então isso tudo a gente desenvolve, trabalha e ajuda vocês dentro dessa filosofia de vida das constelações. Então, quer dizer, não se enquadra em religião. E tem pessoas, e eu já escutei pessoas que chegaram para mim e falaram assim: Ana Paula, constelação não é de Deus. Eu sei que o que eu vou falar agora aqui é algo que pode, né, criar uma polêmicazinha aqui, mas eu acho interessante, né, qual Deus que geralmente a pessoa está falando. E realmente, a constelação ela não é de Deus no sentido de não se enquadrar em nenhum quadro religioso. Isso não se enquadra. Então, a gente utiliza de filosofias, de uma metodologia que foi estudada, que tem seus efeitos, que a gente vê as leis atuando e que a gente vê que traz consciência e que ajuda muitas pessoas. Então, não se enquadra em nenhum quadro religioso. Então, se dentro da visão não é de Deus, ok. Se para você Deus se enquadra com religião, então ok. A gente respeita. E tem pessoas que chegaram para mim já e falaram que tem pessoa, não é de Deus, e alguém me falou que não é para eu fazer porque não é de Deus. Por exemplo, e principalmente, gente, se vem de um líder religioso. Gente, é que eu não estou julgando ninguém, eu estou constatando, mostrando para vocês como é importante a gente tomar conhecimento, adultecer e passar pelas próprias experiências, né? E aí tem pessoas que falam assim, meu líder religioso falou que não é para eu constelar, que constelação não é de Deus. Primeiro, você já passou pela experiência? Gente, ela é uma experiência empírica. Você precisa vivenciar para saber o que é constelação. Porque o outro falou e me contou, ok, você tem uma noção. Agora, se você não experienciar, você não vai saber nunca. Se você não participar de um grupo, de um encontro presencial, como nós vamos ter dia 12 de agosto aqui em Alphaville, São Paulo, e dia 19 de agosto em Goiânia, se você não for lá, não assistir, não presenciar, então quer dizer, é uma metodologia empírica. Você tem que presenciar, você vai lá e sente para depois você falar, né? Então, ela é uma metodologia empírica. Então, não adianta, você não vai saber porque o fulano ou ciclano ou meu líder religioso, ou seja, quem for, falou que não é de Deus, que não é, sem experienciar. Então, quer dizer, a pessoa tem uma noção. Ok. E aí, Prota, só pra gente finalizar, sabe o que falta pra nós quando a gente coloca no outro, e seja o outro quem for, seja até eu que tô falando. Ana Paula falou que é bom, mas não sei, que funciona, que é isso. Vai lá, não acredita em mim. Você não precisa acreditar em mim. Mas você vai lá,
Vamos no grupo. Paga pra ver, né? Paga pra ver, experiencia. Passa pelas suas experiências. Bom dia, Cléria. Bom dia. Passa pelas suas experiências, vivencia isso para depois você falar se é para você ou se não é para você. Agora, se você vai baseado, como eu já escutei bastante, e aí, gente, foi numa palestra que eu dei de uma mentoria, porque eu desmistifico a constelação, e foi uma palestra que eu dei de uma mentoria, que a pessoa fala, nossa, engraçado, eu não tinha essa visão, porque fica focado só no negativo, no que o outro fala, no que o outro acha que é. Eu não tinha essa visão, mas agora eu tô começando a olhar para a constelação de uma forma diferente. Realmente, a gente vem carregando. Gente, na Bíblia tá falando, deixai pai e mãe, as maldições hereditárias, né? Então ali tem um monte de posturas que tá falando e fala mais ou menos, né? É uma linguagem diferente, mas que a mensagem é a mesma. Agora, se eu não experiencio, se eu começo a criticar, não quero nem saber porque alguém me falou que é bom ou ruim, sabe o que tá faltando na tua vida? Me olha com carinho, gente. Essa chinelada sistêmica de vez em quando eu dou aqui. Se um líder religioso tem que falar pra você o que é certo e errado, sem você experienciar, passar pela experiência, tirar suas próprias conclusões, e não experienciar nada novo na tua vida, tá faltando pai aí pra você. Tá faltando pai. Porque se eu preciso que alguém fale pra mim o que é certo e errado, eu depois de adulta, né? Sem eu realmente verificar os fatos, se eu preciso de alguém para direcionar a minha vida, para falar, não, aqui o caminho é certo em vez desse, sem eu experienciar, na verdade, eu tô colocando essa pessoa no lugar do meu pai. Porque tá me faltando o pai. E a constelação nos ajuda a gente trabalhar essas questões com o nosso pai, para a gente conseguir ter autonomia, governança, foco na nossa vida. Coragem, para a gente arriscar, para a gente abrir para o novo. Ai, gente, me olhem com carinho, mas isso aqui eu precisava falar para ajudar vocês a gente a trabalhar essas questões da nossa criança e a gente adultecer, parar de ficar adoecendo, para a gente ter mais autonomia na vida. E a autonomia, gente, ela vem pela força do pai. Então, quando eu já escutei muitas vezes, não é religião ou não é de Deus, qual Deus você está falando, né? E realmente, não se enquadra em nenhum quadro religioso. Porque se a gente se enquadrasse em algum quadro religioso, gente, a gente ia falar que só pode chover em São Paulo. Ah, não, a chuva só é válido para São Paulo. Se a gente enquadrar a constelação no quadro religioso, é a mesma coisa a gente falar, só pode chover em São Paulo. É para todos. Então, nós vamos olhar questões sistêmicas que estão travando a tua vida. Você vai tomar consciência. E a partir do momento que você toma consciência, que é o primeiro passo, né? Você vai conseguir se ordenar no seu sistema familiar, que é um dos sistemas mais fortes que atuam em nós. Mas existem outros sistemas, né? Religiosos, sistemas da cidade que a gente mora e tudo mais. Então, você vai tomar consciência dessas crenças familiares, de posturas inadequadas que você vem carregando no seu sistema familiar, que você nem sabia, como eu não sabia. Por exemplo, que ter dó da mãe é uma desordem. Que julgar o pai traz consequências, eu não sabia. Então, a partir do momento que você toma consciência disso e você volta para o teu lugar, e todos no seu sistema estão dentro do lugar, né? Cada um ocupando o seu lugar, aí tua vida flui. Aí tua vida flui. E prontas, mas como a gente vem carregando, e eu falo, a gente é igual uma cebola, né? A gente vem carregando várias camadas emocionais, então a gente vai acessando essas camadas, essas memórias, né? E outra coisa que as pessoas me perguntam muito, quantas sessões de constelação é sessão, quantas sessões? Quando a gente utiliza da ferramenta, gente, porque é diferente de uma sessão de terapia para constelação. Na constelação, você vai me trazer um tema. Então, quer dizer, uma dificuldade que você está passando. E quando a gente vai fazer a constelação, que eu faço tanto com pessoas, nos grupos, quanto com bonequinhos, então eu faço presencial no consultório e eu faço online também, que o efeito, gente, é o mesmo. Porque a gente acessa o campo da pessoa.
o campo interno que você vem carregando. Só que é claro que no grupo a sinergia é maior. Então, várias pessoas são beneficiadas. Eu adoro trabalhar em grupo, né? Constelar em grupo também. Mas eu falo a nível de diagnóstico, tanto online, quanto no presencial no consultório, quanto no grupo, o diagnóstico a gente tem o mesmo, né? E como eu faço isso já tem muitos anos, então, só que no grupo a sinergia é maior. A sinergia é muito maior. Então, a constelação, você traz um tema, a gente constela e acabou. Aí, quantas sessões? Em relação à dificuldade que você tem, que você quer olhar, você traz essa dificuldade, a gente constela e pronto. Então, quer dizer, não tem um número, quantas sessões eu preciso, é só uma sessão, duas. A dificuldade que você está passando, a gente constela, acabou. Não se constela mais sobre esse tema. Constelação a gente faz uma vez só. Uma vez só. Então, não é sessão de terapia. Então, a gente faz uma vez só, você tem um diagnóstico, você viu, teve a percepção da ruptura que tem no seu sistema, agora você vai se trabalhar para curar isso, e aí sim você vai caminhar diferente, aí você começa a caminhar diferente. Mais para frente, se tem um outro fator, né? Mais para frente, se tem uma outra dificuldade, uma outra coisa que eu quero olhar, e a gente pode fazer uma nova constelação. Ok? Diferente de uma sessão de terapia, que, né, a gente vai trabalhando as memórias, mas que você tem consciência e que você me traz toda semana. Agora, gente, dependendo da sua caminhada, se você toma consciência também, e é o que eu faço nas mentorias, nas formações, nos encontros presenciais, no café sistêmico, muitas vezes você já vai tomando consciência na caminhada sistêmica, que às vezes você nem precisa constelar. Constelação entra como a cereja do bolo. E aí, nas aulas que eu dou, nas aulas que eu tenho, no programa, tudo que eu desenvolvo para ajudar vocês através do conhecimento sistêmico, também já destravar a tua vida. E aí a constelação entra realmente se você tem uma necessidade ali de constelar e da gente ter um diagnóstico mais profundo e rápido de alguma trava. Mas dentro desse conhecimento sistêmico, você já consegue destravar muito. Muita coisa, tomar consciência de muita coisa. Através das 3 leis, através dos exercícios sistêmicos que eu também dou, das meditações, de tudo isso que a gente vai falando, vai liberando e vai transformando já a minha vida. Ok, protas? Ok, amadas e amados? Gente, uma live de utilidade pública. Muitas pessoas que chegam aqui são pessoas novas, né, que realmente não tem consciência. Muitas pessoas chegam a mim totalmente sem consciência nenhuma do que é a constelação, para que serve. Então, eu espero que nesse café sistêmico aqui você tomou um pouco de consciência. Eu vou deixar salvo aqui e no meu canal do YouTube, Psi Ana Paula Borges. Assistam, comentem, compartilhem, mandem para mais pessoas. Agora você já tem uma consciência, agora com consciência, você pode sim agendar sua constelação. E nós ainda tem algumas vagas para quem quer participar do encontro presencial de constelação aqui em Alphaville, São Paulo, dia 12, atenção São Paulo e região, e 19 de agosto em Goiânia. São poucas vagas, mas ainda tem, então você pode trazer o seu tema para constelar, ou você pode vir como participante, né, que o valor é R$ 49,00, e você vai assistir e se beneficiar. Você vai assistir a palestra, você vai assistir a constelações, você vai adquirir todo esse conhecimento também, sistêmico, que vai destravar a tua vida. Mas você pode também trazer um tema e a gente vai olhar de uma forma mais profunda. E eu tenho certeza que você vai sair dali transformado. Transformado. Vamos juntas, protas? Vamos juntos? Então, gente, eu quero agradecer aqui a vocês, para esse encontro, a todos que puderam estar aqui hoje. Que sua quarta-feira seja uma quarta-feira já diferente, com essa nova consciência. E que possa ser uma quarta-feira muito abençoada, muito positiva, muito produtiva, com muita presença de Deus. Porque sim, gente, Ele é acima de tudo. Quando eu falo que constelação não é religião, tudo, gente, eu não estou excluindo nada. Mas o Deus, Ele é o soberano, Ele está em primeiro lugar na nossa vida. E Ele coloca pessoas e ferramentas aqui na Terra para ser instrumento. Para ser instrumento e para nos ajudar a evoluir. Então é de Deus, nesse sentido,
de que se está te ajudando, se está ajudando a sua evolução, se você está evoluindo o seu sistema, se você está fazendo diferente, por que não é de Deus? Tudo é de Deus, se a gente consegue desenvolver um olhar de amor e de gratidão. E é o que eu sinto pela constelação que transformou minha vida. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Amo vocês. E sexta-feira voltamos aqui para o nosso Café Sistêmico.